Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Bom trabalho. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 12 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos 3 sustentações orais. Vamos iniciar pela MUNCSO. O doutor André Pierre já está presente. Eu sou o relator. Deixa eu registrar a sustentação oral do doutor André, só um minuto. O doutor Tortello, tem pedido de sustentação oral da representação fiscal também, tá? É um recurso misto? Senhor presidente, eu não vou declinar da sustentação, porque o próprio recurso de ofício pede o não provimento, né? Perfeito. De qualquer maneira, eu estou registrando como feito, ok? Pois não. Muito bem, doutor André. Então, aqui é MUNCSO. Eram 6 acusações iniciais e os itens 2, 3, 4, 5 foram liquidados, que é o recurso de ofício e recurso ordinário. O item é a falta de pagamento do imposto e o item 2, que efetivamente está em litígio, a acusação de utilização na qualidade de detentor, em hipótese não permitida pela legislação, utilização de crédito. Segundo a autuada, e a própria acusação também acusa, trata-se de crédito decorrente de cisão de uma outra empresa, que parte do seu patrimônio foi vertido para a MUNCSO. Doutor André, fique à vontade. Bom dia a todos. O recurso ordinário ele se restringe aqui ao item 6 da autuação, que é justamente o entendimento de que a recorrente teria utilizado crédito de CMS em hipótese não permitida na legislação. Fundamentou aqui a fiscalização por se tratar de crédito decorrente de cisão, não havendo autorização da Cefaz e não se tratando de empresas interdependentes. E aqui o fundamento é a violação aqui ao artigo 70 seguintes do regulamento. Contudo, aqui entende a recorrente que a fiscalização, acredito que não analisou corretamente a citação dos autos. Aqui não se trata de transferência de crédito, se trata de apropriação de crédito próprio e decorrente da sucessão tributária. Aqui houve uma cisão parcial e, posteriormente, a incorporação. Quando a gente se fala em sucessão tributária, eu não estou falando de transferência entre duas pessoas jurídicas, e sim a apropriação de crédito que lhe é próprio. Sucessão é essa plenamente prevista na legislação, tanto no Código Civil como no Código Tributário. Então, quando ocorre essa incorporação da empresa, não há que se falar mais em 2 empresas ou 2 estabelecimentos, mas um único. Dizendo de outra forma, a empresa incorporada passa a ser única. Logo, não há que se falar em transferência de saldo credor, e sim de apropriação de crédito próprio em decorrência da sucessão tributária. Então, aqui entende a recorrente que o fiscal não analisou integralmente as provas dos autos. Comprova a cisão e posterior incorporação de crédito existente na empresa incorporada. Então, aqui é situação típica de sucessão tributária. Então, entende aqui a recorrente que a decisão neste item deve ser reformada. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Só fazer uns registros aqui. Doutor André, eu sou relator, eu não tenho dúvidas. Doutora Amara, algum questionamento à patrona? Nenhum. Nenhum, muito obrigado. Doutor Alexandre, algum questionamento? Também não, presidente.
Muito obrigado. Representação, doutor Paulo, algum questionamento? Nenhum questionamento, presidente. Perfeito. Doutor Tortello, algum questionamento? Também não, senhor presidente. Bom, o senhor já antecipou que a representação fiscal está pedindo a manutenção da decisão ACO quanto ao item 1, certo? Então, eu já vou registrar meu voto antes de passar a leitura. Não vou à leitura. Doutor, eu vou direto ao voto. Doutor André, fazer uma leitura meio dinâmica aqui, tá? Bom, quanto ao recurso de ofício, eu estou negando o provimento, porque a própria representação fiscal pediu para manter a decisão ACO que afastou o item 1. Na verdade, ela declarou a insubsistência do item 1. Então, quanto ao recurso ordinário, que diz respeito ao item 6, conheço porque atendido seus pressupostos. Segundo consta dos autos, a autuada aproveitou-se de créditos, hipótese não permitida pela legislação, decorrente da cessão parcial de MD Papéis Limitada, que é a empresa cindida, com a transferência da parte cindida para a autuada, cuja denominação social à época era Caieiras Indústria e Comércio de Papéis Especiais Limitada. Não há controvérsia nos autos em relação à cisão parcial da empresa MD Papéis, pois tal fato é afirmado por ambas as partes. Segundo informou a autuada, ainda na fase de fiscalização, tais créditos referem-se a, abre aspas, crédito extemporâneo sobre ativo imobilizado não creditado no período de competência, conforme previsão no artigo 65 do RICMES, fecha aspas. Alega a hora recorrente que a adesão à COR, na mesma linha da fiscalização, teria se equivocado ao, abre aspas, entender que a transferência de crédito do ICMS somente é possível entre estabelecimentos interdependentes que sejam da mesma titularidade, sendo que a saída de bens do ativo imobilizado da remetente MD Papéis Limitada seria uma saída não tributada, e dessa forma, tal operação não conferiria direito ao adquirente Muxo Caieiras Limitada, fecha aspas. E digo, notadamente, porque não se trata de, abre aspas, outra citação da autuada, notadamente, porque não se trata de transferência de créditos, mas sim de apropriação desse em decorrência da incorporação societária, ou seja, decorrente de sucessão da parcela cindida da MD Papéis, aduzindo que todos os ativos e passivos relacionados às atividades exercidas pela empresa cindida foram transferidos para a recorrente, tratando-se de reestruturação societária com regramento e legislação própria. Arremata a recorrente alegando que, diferentemente do que restou decidido, não há que se falar em transferência de créditos, uma vez que os créditos de ICMS passaram a ser de titularidade recorrente, que incorporou a parcela cindida. Por fim, alega a recorrente que a adesão à COR diverge dos acordos desse tribunal que cita. E digo, não socorre a recorrente os acordos relativos aos 3 processos que ela citou, dado que trataram de cisão total de empresa, situação fática diferente da tratada nesses autos, que diz respeito à cisão parcial. Transcrevo trechos dos 3 acordos e digo, indo adiante, conforme se extrai da resposta à consulta tributária 20741 de 219, em casos de cisão parcial, a legislação paulista, nos termos do parágrafo 11 do artigo 61 do RICMES 2000, permite o direito de crédito das parcelas remanescentes do ativo imobilizado na hipótese de transferência de bem pertencente ao ativo imobilizado entre estabelecimentos de mesmo contribuinte, ou seja, mesmo CNPJ,
uma vez que, nos termos do inciso 5º do artigo 4º do RICMES, transferência é operação de que decorra a saída de mercadoria ou bem de um estabelecimento com destino a outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular. E, no caso de estabelecimentos interdependentes, também admite a transferência de saldo credor decorrente de ativo imobilizado ao novo estabelecimento, nos termos do inciso 3º do artigo 70 do RICMES, a redação dada pelo decreto tal, mediante prévia autorização da Secretaria da Fazenda, conforme os artigos que indicam. No mesmo sentido e em complemento, foi a resposta à consulta tributária 26993 de 2022, também tratando de cisão parcial de empresa, e dentre outros de direito de crédito remanescente do ativo imobilizado da empresa cindida. Transcrevo também, vou poupá-los da leitura. Em síntese, o entendimento do fisco paulista, ao qual me filio, porque decorrente de sua interpretação coerente da legislação de regência, é no sentido de que, em caso de decisão parcial, o artigo 61, parágrafo 11 do RICMES, permite direito de crédito das parcelas remanescentes do ativo imobilizado, na hipótese de transferência de bem pertencente ao ativo imobilizado, antes de ser concluída a apropriação total do crédito, transferência essa que somente é possível entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, entre estabelecimentos com o mesmo CNPJ, dado que nos termos do artigo 4º, transferência é operação que decorra a saída de um estabelecimento para outro, ressaltando a autonomia do estabelecimento privilegiada pela legislação do ICMS. No caso dos autos, o estabelecimento cindido e o cindendo, que no caso é autuada, não têm a mesma titularidade, não têm o mesmo CNPJ, o que afasta a aplicação do direito ao crédito das parcelas remanescentes do ativo imobilizado da empresa cindida, previsto no artigo 61, parágrafo 11 do RICMES 2000. Logo, por esse motivo, não poderia a autuada ter se apropriado dos créditos ora gozados pelo fisco, incorrendo na infração que lhe foi imputada, portanto. No caso de estabelecimentos interdependentes, o artigo 70, inciso 3º do RICMES, também admite a transferência do saldo credor decorrente de ativo imobilizado, porém, condicionada à prévia autorização da Secretaria da Fazenda, conforme expressamente trazido pelo artigo 70, parágrafo 1º, item 1 do RICMES, que transcrevo. Em nenhum momento nesses autos, a autuada cindenda, ora recorrente, alegou tratar-se de empresas interdependentes, e menos ainda, e principalmente, alegou ou comprovou ter autorização prévia do fisco paulista para se apropriar do crédito de que se apropriou, resultando ilegítima a apropriação levada a efeito pela autuada, justificando a glosa fiscal por esse motivo também. Fora dessas hipóteses, não há previsão na legislação de regência para apropriação de crédito de parcelas remanescentes do ativo imobilizado de empresa cindida parcialmente, dado que, nessa situação, o estabelecimento não é transferido em sua integralidade à cindenda, não havendo, portanto, a possibilidade de se transferir o saldo credor de CMS para o estabelecimento cindendo. Eu cito aqui um trecho da resposta à consulta 26993/2022. Do exposto, resta certo que a autuada se apropriou de créditos em hipótese não prevista na legislação de regência, incorrendo na infração que lhe foi imputada, devendo arcar com o ônus de sua conduta antijurídica. Por tais razões, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Senhores, como voto em discussão, doutora Marcela... Eu queria só perguntar uma coisa. Pois não. Quando houve a cisão... Parcial. Tudo bem, mas, de toda forma, existem duas empresas, certo? Uma cindida, as duas são cindidas. Na verdade, são dois... Cindida e a outra cindendo. Isso. Quando
isso ocorre, no meu entendimento, os créditos dos ativos que são do ativo cindendo, né? Quer dizer, vão com o ativo cindendo. Então, se o ativo foi cindido, os créditos seguem os bens que ficaram, certo? Nesse caso, existe a comprovação de que os bens que foram cindidos, né? Vamos dizer assim, os bens que ficaram com a empresa recorrente, são objeto desses créditos que estão glosados ou houve a transferência integral dos créditos? A empresa, como que a legislação de São Paulo entende isso? Eu vou explicar um pouquinho para depois responder a sua pergunta, ok? Quando a cisão total, não há dúvida. Quando a cisão total, tudo bem. Quando é parcial e se mantém os dois, o estabelecimento cindido e o cindendo, o fisco entende que os créditos é do estabelecimento e não da empresa, não do titular. Então, ele entende que, no caso de cisão parcial, a legislação de São Paulo, ela diz que, ela orienta que fique os créditos na empresa cindida, no estabelecimento cindido. Não vai para o novo titular, para a nova empresa. Você entendeu? Esse é o entendimento que o fisco vem mantendo há muito tempo, e para mim é coerente. Então, ele abre aquelas duas possibilidades, você transferir o crédito decorrente de cisão. É só essas. Só aquelas duas lá, do 61. Não, porque eu entendo. Nesse caso, vou chegar no documento lá de cisão, ele faz menções a créditos. Uhum. Ele faz essas menções. Inclusive, é um valor até maior do que está sendo exigido. Se eu estiver errado, doutor André, a senhora me corrija, por favor, mas é mais de 1 milhão que teria direito a crédito de fazenda, etc. O fisco entendeu que, nesse caso, só 870 estavam irregulares, né? E o meu entendimento é o mesmo da fazenda, né? Como houve a cisão, o estabelecimento cindido, ele permaneceu em atividade, os créditos são do estabelecimento. O crédito não é da empresa, né? Então, não, eu entendi, mas eu não acho que, da mesma forma, quando você faz a cisão parcial do estoque, os créditos do estoque vão para a empresa cindida. Quer dizer, existe uma separação. Crédito extemporâneo, de crédito não aproveitado, surge até mais uma complicação. Porém, eu já parto de que no estabelecimento cindido... Eu fiz uma preferência, tá? Fiz uma preferência. Ótimo, ótimo. Então, já pode pedir que eu já... Tá, é só porque eu entendo que o ativo cindido, os créditos, são, vamos dizer assim, eles estão vinculados ao bem, tá? Eu não tenho um crédito escritural, eu tenho um crédito escriturado ao bem, é o ativo que me dá o direito ao crédito, não é o fato de comprar e ficar com o crédito escriturado lá, entendeu? Então, se realmente houve depois a incorporação dessa cisão, é uma sucessão, né? Então, da mesma forma que incorpora o estoque, o crédito segue com o estoque, o crédito segue com o ativo, é só isso. Tá? Doutor André, deixa a doutora Mara abrir uma... Doutora Mara, você já primeiro... Já vou pedir, só um minutinho. Já vou autorizar. E eu não vi, nos autos, pode ter me escapado, evidentemente, eu não vi a transferência de patrimônio de ativo permanente. Houve a transferência total. Teve a cisão, depois a parcela que ficou, a filial que ficou, que depois foi incorporada, ficou integralmente com tudo. Mas toda a notícia nos autos é de que houve cisão parcial. Não, tá tudo. Não, houve cisão parcial, mas a filial, que era de Caieiras, que era realmente a empresa que detinha todos esses créditos, que detinha atividade, esta que veio a ser incorporada. Okay. E tudo era deste estabelecimento. Se você entender que é do estabelecimento,
O crédito... Isso está inteiramente comprovado. Até nos laudos da cisão e da incorporação está expressamente previstas essas disposições. Contábeis até de saldo credor e tudo. O Fundo de Comércio foi todo transferido. Foi tudo transferido, tudo transferido. Então, por que não fez? Por que cisão parcial, certo? Mas daí é uma opção estratégia da empresa, né? Dentro do permissivo legal, tá? Tudo bem. Provavelmente porque outros créditos ficaram com a empresa Sindenda, vamos dizer assim, ela queria, vamos dizer assim, prejuízo, alguma coisa assim, poderia ser. Eu nem entrei nessa discussão, porque ela não está nos autos. Mas eu não vi, assim, pelo objeto da lide, o que foi trazido nos autos, não há discussão sobre má-fé ou querer transferir crédito, não tem nada dessa discussão. Houve a cisão parcial, ressaltada pelos documentos e as provas, alegações das partes, de que houve uma cisão parcial e foi mantido o estabelecimento cindido. Ele foi mantido operacional, portanto, tanto que foi vendido depois. Não, foi incorporado depois, né? A Monxo incorporou a empresa Sindenda. Isso, então, o estabelecimento ficou mantido, o crédito, segundo a legislação e entendimento do fisco paulista, fica no estabelecimento. Situação diferente se o estabelecimento tivesse sido extinto, né? Você tem as respostas da consulta, elas orientam bem nesse sentido. Portanto, minha posição é de manter. Eu só vou ler rapidinho, que é curtinha, tá? Ouso divergir do ilustre relator. Não entendi. Já juntou nos autos? Estou registrando. Tá. Registra, por favor. Tá, só um minutinho. Depois que a doutora Mara fizer a leitura, aí a gente abre para debates novamente, ok? Deixa eu só, como fala, fazer a ementa aqui. Pronto, deixa eu ver. Não há registrado. Pronto. Vamos ver se deu certo aqui. Deu sim, mano. Vamos à leitura. Vamos, só um minutinho que eu vou falar. Então, ouço divergir do ilustre relator apenas em relação ao item 6, referente ao recurso ordinário. Entendo que, no caso presente, trata-se de cisão parcial que gera automaticamente a sucessão de todos os direitos e obrigações de quem incorpora a empresa cindida. Os ativos cindidos ficam com os créditos referentes aos mesmos, e a empresa incorporadora, sucede a cindida em todos os seus direitos e obrigações. Por esse motivo, ao cindir o patrimônio, a empresa que fica com o ativo tem direito aos seus créditos, mas especificamente quanto a esses bens. Desta forma, entendo que a recorrente tem direito aos créditos. Isto posto, dou provimento ao recurso ordinário quanto a este ponto. Perfeito. Muito obrigado, doutora Mara. Voltando à discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Apenas parabenizá-lo pelo voto, bem como a doutora Mara e a advogada do contribuinte. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Só confirmando mais uma vez, doutor André, então houve a cisão parcial e o estabelecimento cindido segue inteiro para a incorporadora, é isso? Sim. Então, a ideia de estabelecimento é mantida pela lógica. Até o seu Sim. voto, acho que vou acompanhar a Mara assim, nesse voto. Ok, muito obrigado. Doutor Paulo. Eu tento acompanhar o relator,
Eu vou acompanhar o relator. Mas eu queria só fazer um comentário, Mara, no seu voto, sua preferência. Tem lá que você fala que por esse motivo, ao cindir patrimônio, a empresa que fica com o ativo tem direito aos seus créditos. Daí tá mais especificamente, daí seria um mais, né? Porque senão mais é... Vou abrir para a Outro... edição, doutora Maria. Acerta também a palavra transferência, por favor. A emenda. Seu microfone está desligado, doutora Mara? Estou tentando abrir. Não, o que eu estou falando não é que é mais especificamente aos seus créditos, é especificamente em relação a esses ativos, Isso. e não a outros. É que quando coloco mas, parece que tem uma... Não, cindido em todos os... Onde está? Peraí, deixa eu só ver aqui. Pode, ou tirar o mas, né? Eu vou fazer isso. A empresa que fica com os ativos tem direito aos seus créditos quanto a esses bens, tá bom? Perfeito. Assim fica mais... É que o mais como adversativo dá uma confusãozinha na hora de ler. Aí, onde é que está a transferência? Na ementa, a primeira palavra da ementa. Transferência, tá? Deixa eu ver se deu certo agora. Transferência, tá, beleza. Então, vamos tudo de novo. Registrar voto. Pronto. Pronto. Tá certo agora. Perfeito. Doutor Paulo, por favor. O que eu tenho que fazer? Desculpa. O senhor estava falando que tende a acompanhar o relator? Não, eu vou acompanhar o relator. Ah, tá. Eu só falei esse ponto no voto da Mara para deixar ele bem claro. Foi isso. Muito bem. Agradeço. Então, com isso, encerramos as discussões. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor André, então deu empate, prevalece o voto de desempate do presidente, no sentido de negar provimento tanto ao recurso de ofício quanto ao recurso ordinário. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Próximo processo. Eu também sou o relator, a Indústria Braido Limitada, patrono está presente, deixa eu registrar doutor Spinussi, Osmar Spinussi, gravar a sustentação oral. Doutor Spinussi, eu já antecipo que eu estou convertendo em diligência para a autuada organizar provas, da forma que eu especifico, ok? De qualquer maneira, o senhor fica à vontade, querendo já tratar de um mérito também. Ou se quiser deixar para o retorno,
Também fica à vontade que se eu tiver aqui, eu vou permitir. Se não tiver, o doutor Paulo também, ele também geralmente costuma permitir, certo, doutor Paulo? A sustentação oral quanto ao mérito, uma vez que nós não vamos tratar hoje. O senhor fique à vontade. Mas deixa eu só fazer um resumo aqui do que se trata. Aqui trata de remessas de mercadorias para destinatários diversos do indicando documento fiscal, porque aquele mencionado nos documentos fiscais, a inscrição estadual foi declarada nula pela Secretaria da Fazenda por não localização do estabelecimento. Doutor, fique à vontade. Senhor presidente, bom dia. Senhores jogadores, bom dia. Considerando que o julgamento vai ser convertido em diligência, eu gostaria de solicitar a possibilidade de, após o cumprimento, né, das diligências, produzir novamente a sustentação oral. Perfeito, perfeito. Eu, de qualquer maneira, aqui no EPAT, a minha opção era marcar como feito ou ausente. No caso, eu anotei como feito a sustentação oral. Mas Perfeito, senhor no presidente. retorno será garantido, ok? E aí nós economizamos o tempo de todos. Exatamente. Como eu já antecipei meu voto à Câmara, eu só vou juntá-lo aos autos. Peço um minutinho. O debate está travando. Muito bem, eu vou ler só rapidamente a parte objetiva, porque minha voz já está indo embora também. Tem mais alguém com ran aí também. Vou bem objetivo, porque hoje, mas logo deve ser publicado isso, todos terão acesso. Mas eu vou direto. Nesse sentido, etc. e tal, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a autuada faça a devida conciliação dos pagamentos, aqui, reapresentando os documentos relativos à sua boa-fé na mesma ordem numérica e cronológica do demonstrativo fiscal de folhas 15 e 18, consistentes em cópia de cada nota fiscal, seguida de cópia do comprovante de pagamento, e depois desse de outros documentos relativos àquela operação, como, por exemplo, pedido, comprovante de transporte, etc. Havendo o pagamento fracionado ou englobado, incluir, após a cópia da nota fiscal e antes do comprovante de pagamento, demonstrativo mencionando a data, o número e o valor de cada nota fiscal, data e valor de cada pagamento e o somatório deles, bem como eventual diferença entre o valor das notas fiscais e do referido pagamento ou somatório. Essa é a síntese do meu voto. Doutor, então é para fazer bloquinhos de cada operação, porque do jeito que está muito disperso aquilo. Pois não, presidente. Dificulta o entendimento do órgão julgador, ok? Perfeito. Em discussão, representação fiscal.
Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Mara? Tudo ok. Tô de Muito acordo. obrigado. Doutor Alexandre? Acompanhe seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Também vou acompanhar seu voto, presidente. Muito obrigado. Encerrando discussão, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Espinosa, então, foi convertido em diligência e fico aguardando essa reorganização das provas, ok? Perfeito. Pela atenção, agradeço a todos. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, igualmente. Próximo processo. O doutor William está aí. É Lumière Veículos. Relatora doutora Mara. Doutor Vilhena, seja bem-vindo. Basta um resumo da acusação? Senhor presidente, desculpa a minha interferência, eu gostaria de fazer uma solicitação. Esse processo, tomei conhecimento dele ontem, eu nem tive tempo de analisá-lo. Será que a gente poderia remarcar na próxima pauta esse processo? Eu preciso dar uma olhada. Eu juntei ontem ou anteontem, acho que minha procuração no processo. Deixa eu dar uma olhada nos autos. Desculpe, senhor presidente, qual processo que está em discussão? Lumière Veículos Limitada. Mais um minuto, por favor. Doutor Guilherme, o senhor também pediu a retirada de pauta por escrito, certo? Sim, sim. Doutora Mara, o doutor Guilherme é o advogado único no processo pela procuração outorgada dia 10 de março, então vamos retirar o processo de pauta? Tudo ok? bem, pode E a ser. gente já repauta para a próxima sessão, tudo bem, doutora Mara? Tá ótimo. Ok, sem problema. Doutor Guilherme, dia 19. Tá. Perfeito. Doutora Mara, parece que tem duas petições depois Pode devolver para mim? Isso, eu vou devolver para a relatora, ok? Tá bom. Minha parte está bem lento. Por ser advogado único no processo, a Lei 13.457 de 2009 permite a retirada. Ok? Uhum. Só que o meu parte está travando, viu? Não estou conseguindo devolver. Agora vai. Muito bem, doutor. Foi devolvido para o relator. A gente vai tentar pautar para o dia 19, ok? Obrigado, Muito senhor presidente. Bom Muito dia a obrigado. todos. Bom dia. Muito obrigado. Então, vamos agora para o Mara Essami
Paulo, doutor Paulo é relator. Doutor Paulo, fique à vontade. Só que o Epati ainda está pensando aqui. Vamos. Bom dia a todos. Só é um processo relativamente simples. Eu vou me deter muito mais no recurso de ofício e eu vou acabar lendo nessa parte, né? A decisão de primeira aqui não é tratado nada de mérito, né? É só a solidariedade e das multas, né? Então, a solidariedade que eu acho que é a parte mais que pode haver qualquer discussão. Então, que está contido no recurso de ofício. A decisão de primeira instância afastou a solidariedade do senhor Eni Castelo Branco Aissami para fatos anteriores a 9 de fevereiro de 2022. O fato é que a autuada possuía somente um sócio, o senhor Omar Aissami, que faleceu em 9 de fevereiro de 22, conforme o certidão de óbito dos florestais. Ainda o senhor Eni Castelo Branco Aissami apresenta declaração, folha 99, em que assume ter dado continuidade às operações da empresa e emitido documentos fiscais após o falecimento do seu pai, o senhor Omar Aissami. A capitulação da solidariedade foi a linha A, inciso... Nossa, eu tenho que corrigir aqui. Inciso 11 do artigo 12 do RICMES, né? Que é solidariamente a pessoa natural, na condição de sócio administrador de fato de direito, pessoa jurídica, que tiver praticado ato com excesso de poder ou infração no contrato social e estatuto. No presente caso, é claro que o senhor Eni atuou como administrador de fato com infringência do contrato social a partir de 9 de fevereiro, pois tal situação é o declarado pelo próprio senhor Eni. Há nos autos documentos que comprovam que o senhor Omar atuava na empresa até data muito próxima do seu óbito, como os documentos de folhas 328 e 329. Não há provas nos autos que o senhor Eni tenha atuado na empresa em data anterior a 9 de fevereiro. Assim, sem provas, não há o que se falar de solidariedade do senhor Eni para fatos anteriores a 9 de fevereiro, a qual deve ser mantida somente a partir dessa data. Dessa forma, o recurso de ofício não deve ser provido. No recurso ordinário, ele apresenta contrarrazões, e nessas contrarrazões ele avança para um recurso ordinário, contrarrazões do recurso de ofício, e ele avança falando da multa. Então, o DTJ entendeu admitir a peça como contrarrazões e como recurso ordinário. Então, a única coisa que não fala de solidariedade no recurso nessa peça fala sobre a multa, a confiscatoriedade da multa, e eu estou afastando porque a multa é baseada em norma válida, vigente e eficaz. Então, estou negando o provimento ao recurso de ofício e ao recurso ordinário. É assim que eu voto, presidente. Muito bem. Discussão. Representação fiscal. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar o relator, doutor Paulo, por votos sempre muito lúcidos que nos apresenta aqui. No entanto, com relação ao recurso de ofício, há divergência de entendimento da representação fiscal, já expressa no seu parecer ao recurso de ofício, e eu gostaria aqui de trazer aos senhores breves observações no sentido da manutenção do alto de inflação nesse quesito, ou seja, a questão que se discute no recurso de ofício é apenas a solidariedade, né? E a responsabilidade tributária do espólio, que trata-se disso, né, era uma empresa individual, né, cujo titular faleceu e cujo único herdeiro, seu filho, assumiu essa empresa, né? E quando ocorre a continuidade da exploração da atividade pelo espólio, o artigo 132 do Código Tributário Nacional determina no seu parágrafo único, eu vou ler aqui rapidamente, que eu acho que é o último, o disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Então, nos parece que esse dispositivo tem algum microfone aberto. Por favor, desligue. Desculpa, era o Então, me meu. parece que esse dispositivo ele se amolda perfeitamente ao caso, porque ele determina que o tributo é devido, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato. Ou seja, esse período anterior ao falecimento do titular, ele passa a ser responsável, o espólio passa a ser responsável por esse período, e, como eu já disse, o responsável solidário é o único herdeiro desse espólio, né? Destaca-se que, conforme a consta do certidão de óbito, o senhor Eni Castelo Branco Aissami, que é o responsável solidário, é o único herdeiro do senhor Omar. Como até o momento não se teve notícia da abertura do inventário do falecido senhor Omar. Sendo assim, a administração do seu patrimônio cabe ao herdeiro, no caso, o senhor Eni, nos termos do artigo 1797 do Código Civil, que diz, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, inciso 2, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um, nessas condições, ao mais velho. Então, por conta desses dois dispositivos, o artigo 132 do CTN, bem como o artigo 1797 do Código Civil, nos parece adequado à inclusão do responsável solidário, inclusive no período anterior ao falecimento do contribuinte. São essas as considerações que eu gostaria de colocar para a apreciação dos senhores. Muito obrigado. Um minuto, presidente. Isso está no parecer, doutor Antônio Carlos? Sim, no parecer de recurso de ofício, eu li aqui trechos do parecer em recurso de ofício. Vou dar só uma olhadinha. Paulo, só queria acrescentar uma coisinha. Eu acho que eu entendo a posição do Tortello, mas eu entendo que ela não se aplica nesse caso. O liquidante, assim como o inventariante, ele responde enquanto inventariante pelos atos de administração que ele praticar durante a administração dele. Ele não tem uma sucessão de empresa ainda, até porque há possibilidade dos herdeiros renunciarem à herança. Então, não se pode dizer que quem administra um espólio tem a sucessão nas obrigações da empresa. Ele tem a obrigação nas obrigações, vamos dizer assim, obrigações e responsabilidade quanto aos atos que praticar em relação à gestão dele. É isso que está no Código Tributário Nacional, inclusive. E aqui a gente está tratando de direito tributário, de sucessão tributária e de responsabilidade tributária. Tá? Então, o espólio, ele é responsável enquanto espólio. Se as dívidas que forem constituídas em nome de cujos forem superiores ao montante do espólio, inclusive, o espólio é negativo, tá? E nada é transferido para os herdeiros. Mas o inventariante, ele é simplesmente um administrador do espólio. E, nesta situação, ele pode representar o falecido, vamos dizer assim, na qualidade de sócio da empresa. Tá? É por isso que ele administra a empresa. Se ele fosse um sócio minoritário, ele não administraria a empresa. Tá? Se o de cujos fosse um sócio administrativo ou minoritário, ele não administraria a empresa. Ele, na qualidade de inventariante, ele administra os bens como é que fala? Do de cujos. Da mesma forma, como fala, o herdeiro
tá? Ou o possível herdeiro, porque ele só vai receber realmente quando encerrada a sucessão, porque pode ser que seja uma sucessão negativa. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado, doutora Mara. Vou voltar primeiro ao relator, depois eu oportunizo ao doutor Alexandre, que já levantou a mãozinha também. Doutor Paulo. Na verdade, eu queria olhar um pouquinho. Eu estou pensando em tirar de pauta, presidente, para poder escrever melhor sobre isso. Porque eu entendo que, assim, entendo o posicionamento da representação fiscal, mas a gente não tem o senhor Eni como inventariante, né? E eu acho que na declaração que ele apresenta, ele deixa muito claro que ele não está dando continuidade à empresa, ele não tem esse ânimos, ele tem o ânimos de encerramento da empresa, né? Ele fala, se eu for pegar aqui, eu tinha pego, fugiu. Da folha 99, né? A hora que você fala, some da tela. E ele deu a administração aqui. Na declaração que ele faz, Doutor Paulo, você vai retirar? Eu vou retirar, vou falar sobre isso, mas até para entender um pouco, tá. Deixar um pouco claro, presidente, eu acho que é isso. Eu acho que ele não deu prosseguimento à empresa. Ele fala muito bem que ele fez para encerrar a empresa, pagar os funcionários e poder finalizar a empresa, né? Ele não fez, né, não deu continuidade. Mas eu vou tirar de pauta para escrever melhor isso. Eu acho que realmente faltou. Eu acho que faz bem. Devolvido para o relator. Próximo processo é Cerealista Gamelão. Eu sou o relator. Aqui também é falta Senhor presidente, desculpe interromper, Pois não. Mas só para eu entender aqui o mecanismo de funcionamento aqui do Teams, eu levantei aqui a mão na discussão anterior e por 2 vezes abaixou a mão. Eu queria entender, foi o senhor presidente que tirou? Fez isso com muita mão levantada. E eu fui ali, eu apaguei, eu acho que apagou tudo. Eu também não entendo como funciona essa mãozinha. Doutor Tortello, mas de qualquer maneira foi retirado de pauta. Não, eu entendi. É só para eu entender o mecanismo, porque eu achei que tinha sido o próprio Teams que, devido ao tempo, tinha baixado a minha mão, porque tem esse mecanismo também, né? Você fica um tempo com a mão levantada, ele abaixa. Né? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, vamos aguardando o retorno do processo, não há problema. É só uma questão de eu entender o mecanismo para os próximos processos. Eu também gostaria de entender o Teams. Tem umas coisas que não tem jeito. Obrigado. Muito obrigado. Voltando, então, nós estamos agora julgando o processo da Cerealista Gamelão. Aqui a falta de pagamento, exportação não comprovada. E eu estou convertendo também para reorganizar provas, conforme eu já adiantei o voto para vocês. Eu já estou juntando ao empate. Muito bem. Então, assim, em síntese, eu estou convertendo o julgamento de diligência para que o contribuinte providencie planilha especificando o número da folha desses autos
onde se encontra as declarações únicas de exportação ou a verbação de embarque da exportação. Aí defino a ordem, sequencial, etc. e tal, conforme é do conhecimento de todos. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutora Mara. Também nada. Muito obrigado, doutor Alexandre. Acompanho seu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Vou acompanhar seu voto, presidente. Muito obrigado. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. E assim concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 12 de março de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Jailson, vamos encerrar.